Boas-vindas a essa aula. Um dos momentos mais gostosos da minha infância eram os momentos onde minha família e eu, a gente se organizava para poder sair de casa num sábado de madrugada, por volta de umas 4 horas da manhã, pegar o estradão de Brasília para Goiás, para quem não sabe, eu nasci em Brasília, cresci em Brasília, e a gente ia para o Goiás para uma fazenda que meu avô tinha, e lá a gente chegava na fazenda amanhecendo o dia. Aquilo lá era o ápice do meu mês. Mais ou menos uma vez por mês a gente fazia isso, durante um período da minha infância. E era realmente um momento muito, mas muito bom mesmo. E uma das coisas que a gente mais gostava de fazer era chegar na casa e ir tomar banho de rio. E eu sempre me lembro de uma recomendação que tanto a minha mãe quanto a minha avó sempre faziam. Em tempo de chuva, elas falavam o seguinte: olha, toma muito cuidado para poder tomar banho no rio, não vai profundo, porque toma banho mais perto da margem, porque tá na época de chuva, e se chove na cabeceira, cai uma tromba d'água gigantesca e você nem vê, e o rio leva você embora. Elas sempre falavam isso para poder alertar eu, meus irmãos, meus primos, para que a gente pudesse tomar cuidado. E quando eu me lembro dessa época, eu lembro com muito carinho. Mas eu me lembro também que essa foi a primeira vez em que eu tive contato com o termo fonte. Porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu recebi finalmente uma autorização para poder ir tomar banho de rio sozinho era chegar para minha mãe e perguntar: mãe, o que é cabeceira? E eu me lembro que ela falou assim: filho, é onde o rio nasce, é a fonte do rio. E olha que interessante. Aquilo lá me marcou. E nós podemos começar essa aula de hoje usando exatamente essa analogia da fonte, da cabeceira. Onde que é a fonte? É onde tudo começa. É aonde está a raiz de alguma coisa. Se nós queremos entender alguma coisa, nós precisamos olhar para a raiz dessa coisa, como que essa coisa surgiu. Se nós queremos conhecer uma pessoa, de fato, eu não posso conhecer a pessoa olhando simplesmente para quem ela é no presente. Eu tenho que olhar para a sua história e, quiçá, olhar para os pais dessa pessoa. Desse homem, dessa mulher que está na minha frente. Eu preciso conhecer os pais para que eu possa ter uma noção de quem é o filho. Da mesma forma, nós não podemos compreender a psicologia se nós não olharmos para as fontes dessa mesma psicologia. E nós vamos começar a fazer esse processo aqui hoje, agora. Nós vamos começar a entender qual é a diferença entre uma psicologia moderna, surgida no final do século XIX, e uma psicologia das fontes. Por que você acha que no século XIX nós passamos a chamar a psicologia de psicologia moderna? Hoje a gente usa o termo psicologia de uma forma corriqueira aqui no dia a dia, nós só falamos psicologia, mas o que na realidade surge no final do século XIX é uma psicologia moderna. Nós não dizemos em momento nenhum, pelo menos não tecnicamente, não cientificamente, que a psicologia surgida no final do século XIX é a psicologia. Não, nós sempre falamos psicologia moderna. Se existia uma psicologia que no final do século XIX passou a ser chamada de psicologia moderna, então é sinal que existe uma outra psicologia antes dela ser moderna. Se o período histórico moderno acabou definindo a psicologia, então eu posso dizer, por exemplo, que talvez entre o século IV depois de Cristo até o século XV, mais ou menos, ou XVI, eu tenho, por exemplo, uma psicologia medieval. Eu posso dizer que entre o século IV, ou final do século III, até mais ou menos o século V, IV antes de Cristo, o que nós temos? Nós temos uma psicologia antiga. Então eu tenho uma psicologia moderna, eu tenho uma psicologia medieval, eu tenho uma psicologia antiga. Não é justo
que eu tire a medida da psicologia simplesmente por um pequeniníssimo período da psicologia chamada psicologia moderna. É um absurdo eu achar que a psicologia é essa psicologia de 100 anos. O que são 100 anos? Olha, preste muita atenção nisso. O que são 100 anos? Perto de 2.400, 2.300 anos de psicologia. Não é nada. Não é nada. É 23, 24 vezes menos do que o que nós temos de psicologia moderna. Ah, Thiago, mas é moderno, é melhor. Exatamente esse tipo de mentalidade revolucionária que nos faz pensar dessa forma. Que o novo é melhor que o antigo. Que o novo é melhor do que o antigo. E aí nós vamos cultivando toda essa mentalidade revolucionária que acaba se manifestando na nossa própria vida. Com essa ideia de que nós podemos descartar as coisas, nós podemos descartar não só as pessoas, não só as coisas, mas também as pessoas. Essa mentalidade do descarte que nos mostra que o novo é sempre melhor do que uma coisa antiga, é exatamente o que faz com que nós cometamos os piores erros, tanto na nossa vida pessoal, quanto culturalmente, em termos de sociedade. Lembre sempre, aquilo que é novo não teve tempo hábil de ser testado e validado pela história. Principalmente quando nós falamos de ser humano, uma teoria que vê o ser humano de uma determinada maneira, de uma forma inovadora, de uma forma moderna. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Porque nós tivemos homens e mulheres grandiosos ao longo de toda a história. E esses homens e mulheres, eles foram formados por um modelo de psicologia, por um modelo de filosofia que não é o que nós temos agora. Então tome muito cuidado com essa maneira de pensar, de que o novo é melhor do que o antigo. Mas o fato é o seguinte, quando nós falamos de psicologia, nós precisamos ir à raiz dessa psicologia. E onde que está a raiz da psicologia? A fonte da psicologia. A fonte da psicologia está no século IV a.C. É aqui onde está a fonte da psicologia. No século IV a.C., nós tivemos principalmente dois grandes nomes, que foram os nomes de Sócrates e o nome de Hipócrates. E mais tarde a gente fala um pouquinho mais a respeito deles. Eu só quero te dizer o seguinte, a psicologia ela não surge na modernidade, no final do século XIX, isso você precisa entender desde já, não é ali que surge a psicologia. A psicologia surge milhares de anos antes e a fonte dessa psicologia se encontra aqui, século IV a.C. A única coisa que eu preciso que você saiba até agora é isso. Ali está a fonte da psicologia. Beleza, Thiago, essa parte eu entendi. Ótimo. Então vamos aqui ao que interessa. Eu quero falar aqui um pouco para você como que essa ideia de que a psicologia moderna é melhor do que milhares de anos da psicologia, como que isso surge dentro da leitura que nós fazemos hoje da psicologia. Mas antes disso, eu preciso te dizer o seguinte. Quando nós falamos de psicologia, que não é uma psicologia cientificista, nós precisamos levar em consideração que essa psicologia, chamada psicologia das fontes, a psicologia das fontes, é uma psicologia que leva em consideração todos os fenômenos humanos. E quando eu falo de fenômeno humano, eu não estou falando simplesmente de você fazer sexo com o seu marido ou com a sua esposa. Eu não estou falando simplesmente de você ir lá e comer alguma coisa, ou ir lá e beber um copo de água. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando que esses são fenômenos humanos? São. Mas são fenômenos que não são fenômenos especificamente humanos. O seu cachorro também é capaz de fazer isso. Agora, existem uma série de fenômenos que não envolvem apenas necessidades básicas, que não envolvem necessidades
básicas, quando eu falo, são necessidades. Agora, existe uma série de fenômenos que são fenômenos que não envolvem apenas alimentação, necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, de estímulo e assim vai. Não. Existem algumas necessidades que são necessidades que nós podemos dizer que são metafísicas ou necessidades de caráter espiritual da pessoa. O grande problema, a grande lacuna da psicologia moderna é que, em linhas gerais, ela não considera esses fenômenos metafísicos como sendo fenômenos humanos. A psicologia moderna não considera, ou em linhas gerais, não considera uma necessidade espiritual como sendo uma necessidade importante para o ser humano. Nem leva em consideração esse tipo de fenômenos. A ciência psicológica moderna, ela não abarca uma série de fenômenos que são fenômenos humanos. E que são, na realidade, o único conjunto de fenômenos que são, de fato, que nos fazem, de fato, gente, que nos fazem, de fato, pessoas. E um desses fenômenos se chama necessidade de sentido na vida. Eu sou capaz de realizar o meu propósito, eu sou capaz de realizar o sentido da minha vida. Eu sou capaz disso. E muito mais do que ser capaz, eu tenho necessidade disso. Eu tenho necessidade de construir uma vida significativa. Só que isso não entra no escopo geral da maior parte das abordagens e teorias que nós temos em psicologia moderna. O que de fato, essa realidade, essa triste realidade, do empobrecimento da psicologia era uma coisa que não existia antes. Quando nós olhamos para a psicologia das fontes, esse conjunto de fenômenos, como por exemplo, o fenômeno do amor, da honra, da busca pela verdade, da busca por um sentido na vida, toda essa série, todo esse conjunto de fenômenos, ele não era apenas levado em consideração, mas eram fenômenos daqueles vistos como um dos fenômenos mais importantes. Existe um historiador chamado Georg Misch. Ele escreveu um livro que eu tive acesso em inglês, eu não sei se existe esse livro em português, mas o título do livro é A História da Autobiografia Antiga. Possivelmente é um livro que, olha, a maior parte das pessoas que eu conheço não leram e jamais leriam um livro. Por que alguém leria um livro em outro idioma ainda sobre a história da autobiografia antiga? Só que, quando eu tive contato com essa obra do Georg Misch, né, quase que não sai, do Georg Misch, fez toda a diferença para mim. Porque dentro desse livro, como que Georg Misch ele vai falar a respeito da construção da biografia de uma pessoa? Isso nos ajuda muito a entender a formação do caráter, a formação da personalidade das pessoas durante um período antigo, que foi justamente no mesmo período onde surgiu a psicologia. Georg Misch ele fala que quando era escrita uma biografia de um grande ícone de Roma ou de um grande ícone da Grécia Antiga, tanto do Império Grego quanto do Império Romano, existia um acento que se dava muito peculiar nesse tipo de autobiografia que nós não encontramos depois, com o passar dos anos, em outras culturas, em outras sociedades. Que era exatamente o seguinte. Antes de eu falar, só para poder te contextualizar aqui, como que se escreve uma biografia. Vamos lá. Todas as vezes que você vai escrever uma biografia ou uma autobiografia, você acentua pontos que você acredita que sejam pontos mais relevantes. Aspectos da vida do biografado que sejam mais relevantes. Quer um exemplo? Você pode passar uma biografia inteirinha, escrever uma biografia de 180, 250, 300, 400, 500 páginas. E depois de ter escrito essa biografia toda, você chega na última página desse livro e você percebe o seguinte, que aquela pessoa que escreveu a biografia,
ela em nenhum momento citou o fato de que o biografado dormiu, ou de que o biografado foi tomar banho, ou de que o biografado foi fazer suas necessidades fisiológicas lá, foi pro vaso. Você não percebe em nenhum momento isso em algumas biografias. Por quê? Porque na construção de uma biografia você pode omitir certos fatos e deixar dentro daquela história, dentro daquela narrativa, apenas os fatos mais relevantes. O acento daquilo que você julga mais importante, que você quer transmitir para o leitor. O foco de uma biografia não é contar a história toda da pessoa nos mínimos detalhes, quantas vezes ele dormiu, quantas vezes ele foi no banheiro, quantas vezes, enfim, ele conversou com uma pessoa. Não. Toda biografia ela é construída para poder transmitir uma mensagem através da vida de uma pessoa. Qual é o acento, qual é a mensagem que quer ser transmitida? Então você precisa ter esse pano de fundo em mente para que você possa entender como que se constrói uma biografia, para que você possa entender o acento que era dado nas biografias antigas, tá? Na antiguidade, no momento que surgiu a psicologia. O Georg Misch, ele traz o fato de que, principalmente nas biografias romanas e gregas, o foco, o acento de toda a biografia era transmitir para o leitor o momento exato em que o biografado alcançou a estabilidade da sua personalidade. Ou, como nós usamos hoje em dia, o momento em que o biografado alcançou a maturidade da sua personalidade, amadureceu a sua personalidade. O acento é essa mensagem que a biografia quer transmitir. O que o biografado fez para poder chegar à maturidade da sua personalidade? Olha que profundo isso. Quantas biografias você conhece hoje que querem transmitir essa mensagem para você? O passo a passo que você precisa trilhar para poder alcançar a personalidade, a estabilidade da sua personalidade, o amadurecimento da sua personalidade. E olha só, isso daqui já era o foco desde o Império Grego e o Império Romano nas biografias. Essa dinâmica do amadurecimento humano, ele já permeava constantemente o maior império que o mundo já viu, foi o Império Romano, um dos maiores, não sei se o Império Norte-Americano se iguala nesse sentido, mas definitivamente o maior império antigo que nós tivemos já era o Império Romano. O Império Grego também é um império gigantesco. E já naquela época, nós tínhamos esse acento da personalidade. E olha, muito antes de surgir psicologia moderna, milhares de anos, o que é psicologia moderna? Naquele momento não era nada. Mas nós tínhamos uma psicologia. Agora, olha só. Por que eu trago esse fato aqui para você? Justamente para que você possa entender o seguinte. Existem aspectos na vida de uma pessoa que são aspectos mais relevantes. Que é exatamente a construção da personalidade. A aula de abertura do meu programa avançado de logoterapia é exatamente o seguinte. A logoterapia a logoterapia como teoria da personalidade. A construção da personalidade era o acento mais importante no surgimento da psicologia. Era o aspecto mais importante para as civilizações antigas, principalmente as civilizações ocidentais. Era a construção da personalidade o que importava. E como que se construía a personalidade? Escolhendo ser uma pessoa virtuosa. No momento em que eu me torno uma pessoa virtuosa, que vive valores, E quando eu falo de valores, eu estou falando de virtude e valores, eu estou falando de você ser uma pessoa corajosa, uma pessoa honrada, uma pessoa que busca intensamente a verdade, uma pessoa que ama. Estou falando desse tipo de realidade, essas realidades que são espirituais da vida,
virtudes. Então, era isso que forjava a personalidade de uma pessoa. E não se engane, é exatamente isso que também vai forjar a personalidade de uma pessoa quando nós falamos de logoterapia. Só que, obviamente, com uma linguagem diferente, mas na base de tudo está a mesma coisa. Construção da personalidade. Eu escolho ser uma pessoa virtuosa. Isso daqui me faz muito lembrar de uma história que eu escutei certa vez das mães de Ruanda. Das mães de Ruanda. Não sei se você já ouviu falar de Ruanda. Houve em Ruanda uma guerra civil na década de 80, onde nessa guerra civil existia um modus operandi, um jeito de agir dos guerrilheiros, que era, ao entrar numa cidade, todos os homens eram assassinados, e os guerrilheiros pegavam mulheres e colocavam numa prisão, pegavam crianças e colocavam numa outra prisão. De uma maneira que aquelas mães, elas passavam por um bom tempo, elas passavam meses, que às vezes elas chegavam a passar anos sem ver os seus próprios filhos. E num determinado momento, esses guerrilheiros, eles pegaram essas mães, prenderam um grupo de mães, e depois de muitos e muitos meses, o que aconteceu? Esses guerrilheiros chamaram essas mães e falaram o seguinte para elas. Seguinte, nós temos aqui duas opções para vocês. Opção número 1, vocês recebem um prato de comida, só contextualizando, essas mães já estavam aí há vários e vários dias sem comer. Vocês recebem um prato de comida. Essa é a opção número 1. Opção número 2, vocês vão ter o direito de ver os filhos de vocês. E aí, mães, não sei se você é mãe ou pai, sei lá, o que você escolheria? Você escolheria um prato de comida ou você escolheria ver o seu filho? Ver se o seu filho está bem, se o seu filho está vivo. E olha só que interessante. Esses carcereiros colocaram essas mães diante de uma encruzilhada. Elas tinham duas escolhas na frente delas. Escolha número 1, atender uma necessidade física. Gente, era uma necessidade física legítima. Elas estavam sem comer. Elas podiam morrer se elas não se alimentassem. Necessidade física, fisiológica. Uma segunda necessidade era uma necessidade que não era fisiológica, mas era uma necessidade psicológica. Uma necessidade de caráter afetivo emocional. Que é eu saber se o meu filho está bem. Isso é uma necessidade psicológica para uma mãe. Uma mãe não dorme, uma mãe se angustia se ela não sabe o paradeiro do seu próprio filho. Elas tinham duas necessidades na frente delas. Uma fisiológica e outra psicológica. Sabe qual foi a resposta dessas mães? Uma mãe chegou, representando todas as outras lá para o carcereiro, virou e falou o seguinte: pega o meu prato de comida e leva para o meu filho que está com fome. Leva o meu prato de comida e leva para o meu filho que está com fome. Essa foi a resposta daquelas mães. E essa também foi a última vez que aquelas mães teriam a oportunidade de receber um prato de comida. Porque elas foram abandonadas e foram deixadas definhando de fome até a morte. Mas olha só, gente, eu quero que você entenda o seguinte: elas abriram mão de uma necessidade física e de uma necessidade psicológica para amar. Para amar. Eu não sei se o meu filho comeu ou não, mas independentemente se ele comeu alguma coisa ou não, ele vai ter uma refeição a mais. Ah, Tiago, mas o carcereiro podia não levar um prato de comida a mais para os filhos. Cara, não importa, eu estou fazendo o que é certo. Eu estou fazendo o que a minha consciência manda fazer. O que a minha consciência diz que é justo fazer. E consciência é sempre uma realidade individual. Individual. Mas aquelas mães naquele dia decidiram pessoalmente, individualmente abrir mão do próprio prato de comida para poder entregar para o filho que devia estar com fome. Nós somos seres humanos e nós podemos passar fome
se esse passar fome tiver um sentido para nós. Nós somos seres humanos e somente um ser humano é capaz de abrir mão de uma necessidade psicológica, de uma carência afetiva, de uma necessidade legítima de eu saber se o meu filho está bem, por um valor espiritual, por algo que tem significado para mim. Eu posso abrir mão de ver o meu filho, né, ou de querer ter o meu filho perto de mim, se eu sei que o meu filho ele precisa seguir os rumos da vida dele, se eu sei que o meu filho ele precisa seguir o chamado dele, a vocação dele e morar fora, distante de mim, em um outro país, fora do meu país, e assim vai. Uma mãe e um pai, eles são capazes de abrir mão das suas próprias necessidades para poder fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é justo, fazer algo por amor pelo seu próprio filho. Somente ser humano pode fazer isso. O teu cachorro não pode fazer, o teu gato não pode fazer isso. Eles não são capazes de amar. Eles não têm uma vida espiritual que pulsa dentro deles. Uma realidade moral que conclama e que permeia cada segundo, cada passo da vida deles. Um pitbull não é levado diante de um tribunal porque ele matou uma criança. Agora, se você matar uma criança, você vai ser julgado e condenado. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada consciência. E essa consciência do ser humano é uma realidade que não é psicológica. Se seu cérebro sofrer, se a sua psique for afetada, se o seu corpo for afetado, a tua consciência ela não deixa de existir. Ela não deixa de existir, ela permanece existindo, ela segue existindo. Então esse fato das mães de Ruanda me mostra exatamente o seguinte, que a construção da vida de uma pessoa não é uma construção onde eu consigo ter muito dinheiro, ou eu consigo ter muito sucesso, onde eu consigo ter uma vida mais ou menos confortável, mais ou menos prazerosa, não. Uma biografia, ela só é grande, ela só é construída da forma como ela precisa ser quando ela é permeada de virtudes. Quando ela é permeada de virtudes. E essas mães de Ruanda mostraram isso. A vida humana, a biografia humana, se trata de fazer escolhas. Escolhas que vão mostrar para mim mesmo e para o mundo quem eu de fato eu sou. Se trata de eu estar em contato constante com a minha própria consciência. Isso é a vida humana. Mas, de uma certa maneira, nós acabamos perdendo isso com a psicologia moderna. A psicologia moderna ela surge não devendo algo às virtudes, mas ela se rebaixa e passa a dever algo o quê? Para a ciência, para o materialismo, para o mecanicismo, para o cientificismo, para o niilismo, que são todas correntes ideológicas que derivam exatamente de um erro que começa onde? Onde começou o erro da psicologia? Onde começa o erro? O erro começa na ruptura. O erro começa na ruptura. Existe uma área de estudo chamada teoria da interpretação. A teoria da interpretação é uma teoria que fala a respeito de um conceito chamado conceito de hermenêutica. Talvez você já tenha ouvido falar desse conceito, talvez não, mas o fato é que o conceito de hermenêutica, ele diz para mim a maneira como eu vou interpretar, por exemplo, como que eu vou fazer a interpretação da história. Qual é o tipo de leitura que eu vou fazer da história? E eu quero que você se atente muito a esse conceito de hermenêutica e nunca mais se esqueça disso, porque isso vai te ajudar a entender até mesmo a forma como te contaram certas histórias, como que te contaram a história do Brasil, como que te contaram a história do mundo, como que te contaram a história da psicologia, como que te contaram a história, enfim, da tua própria família, da tua própria vida e assim vai. Nós temos basicamente dois tipos de hermenêutica. Eu posso ler uma história a partir de uma hermenêutica da ruptura,
ou eu posso ler essa mesma história a partir da hermenêutica da continuidade. Quando eu falo de uma hermenêutica da ruptura, eu olho para a história mais ou menos como se a história ela fosse dialética. Ou seja, eu tenho um estado normal de coisas, né? Eu tenho uma vida humana sendo levada a partir de certos valores, de certos princípios. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Esses valores eles vão ficando obsoletos e eles vão sendo substituídos por outros valores. Quando eu olho a história a partir de uma hermenêutica da ruptura, eu vejo a história mais ou menos como se ela fosse dialética. De tempos em tempos surgem valores novos que se incorporam na vida das pessoas, e eles precisam se incorporar por quê? Porque, enfim, esses são os melhores valores para essa época. Uma pessoa que de fato, mergulha dentro da logoterapia e quer entender do pensamento de Viktor Frankl, ele não pode ter um pensamento histórico, não pode fazer uma hermenêutica, uma leitura hermenêutica de ruptura, uma leitura dialética da história. Não dá para fazer. Por quê? Justamente porque valores, virtudes, quando uma pessoa se torna uma pessoa virtuosa, ela vive valores que são valores eternos. São valores que estão ligados ao espírito. O espírito não sofre a materialidade do tempo, a materialidade, a volatilidade da cultura. Não. Uma pessoa boa, ela continua sendo boa hoje ou há 2.500 anos atrás. Uma pessoa honrada é uma pessoa honrada hoje e há 2.500 anos atrás. Uma pessoa corajosa é uma pessoa corajosa hoje e há 2.500 anos atrás. Então, valores, eles não mudam. Eles não podem sofrer. Melhor, eles até mudam, surgem novos valores. Mas os valores que eu preciso conservar, eles não são afetados por um movimento dialético da história. Eu posso ler a história como sendo uma sucessão de rupturas, e aqui eu trouxe a questão dos valores, mas você pode ler isso de todas, enfim, a partir de várias e várias óticas, de vários fatos históricos. É o que chama a atenção aqui mais para a realidade dos valores, que no fim é o que mais importa aqui para nós. E eu posso ler a história como uma hermenêutica da continuidade, aonde o que importa não é a dialética. A história ela não é regida por uma dialética, mas ela é regida por uma tradição. O que uma tradição ela diz? Ela diz que não é que dentro de uma tradição eu vou olhar para as coisas que aconteceram lá atrás, para o jeito de viver lá atrás, e vou dizer o seguinte, a gente tem que copiar o que as pessoas viveram lá atrás, porque lá atrás é que as pessoas sabiam viver, hoje ninguém sabe viver. Não é uma posição assim, não é uma postura assim. Quando eu leio a história como uma hermenêutica da continuidade, eu reconheço que lá atrás existiam valores extremamente valiosos, importantes, e que eu preciso vivê-los hoje também. Existem algumas realidades que eu vivia lá atrás que, na realidade, hoje eu percebo que não eram uma forma muito legal de se fazer, não era uma forma muito legal de se viver. E esses fatos mais acidentais da vida, que são fatos que, de fato, não importam muito, que é, por exemplo, antigamente as pessoas elas viviam na roça, hoje a maior parte da população está nas cidades. Cara, isso não importa tanto. Mas o que de fato aqueles homens e mulheres eles tinham e que de fato eu posso viver isso hoje. E aqui nós voltamos lá ao Georg Mischa, a história da autobiografia antiga. Como que aqueles homens e mulheres construíram a sua personalidade? Como que aqueles homens e mulheres viveram uma vida virtuosa? Isso importa, isso de fato importa. Se eles viviam na cidade ou na roça, cara, isso não importa. O que importa é como que eles construíram uma personalidade estável, madura e virtuosa. E isso eu posso trazer para a minha vida. Então esse movimento da tradição, da hermenêutica da continuidade, é uma realidade que eu preciso incorporar na minha vida hoje. Que eu preciso incorporar. Qual é a forma mais adequada de ler a história? A partir de uma hermenêutica da continuidade.
Todas, e anote isso, todas as ideologias, elas vão ler a história como uma hermenêutica da ruptura. Toda ideologia, toda vez que alguém criar uma ideia que não foi testada e validada pela história, uma ideia, uma ideologia, uma ideia que está aí só para poder te enganar, te fazer de trouxa, todas as vezes que alguém vier com uma ideologia para você, essa ideologia, ela olha a história a partir de um movimento de ruptura, a partir de um movimento dialético. Gente, mas aquilo que importa nesse momento é nós entendermos o seguinte: onde que Frankl se situa nisso tudo? Frankl, inúmeras e inúmeras vezes na sua obra, se você é uma pessoa que já tem contato com as obras de Frankl, você já deve ter visto isso. Se você não tem, for começar a ter contato com as obras de Frankl agora, você vai começar a perceba isso. Frankl é uma pessoa que diz que uma das piores tragédias que aconteceram para mim e para você é nós termos abolido a tradição. Frankl ele vai dizer que a tradição ajudava as pessoas a terem sentido na vida, senso de direção na sua própria vida. Eu sabia que eu nasci homem, vou crescer. Quando eu fizesse 17, 18 anos de idade, eu já teria que procurar o meu rumo, isso porque já com 15, 16 anos de idade eu já estava trabalhando, tirando meu sustento. Eu sabia que eu ia ter que ser responsável por uma família, ser responsável por uma família. Se eu não quisesse ter uma família, eu ia ter que ser responsável pela minha própria vida, ser uma pessoa honrada, honesta, íntegra e assim vai. Quando nós perdemos a tradição, esse senso cultural de que o homem ele precisa se tornar responsável pela sua própria vida, ter a sua própria casa, gerir a sua própria vida, se responsabilizar, lavar a sua própria cueca, como enfim, minha avó sempre falou, tem que lavar a sua própria cueca. Então, quando a gente perde esse senso de tradição, o que é ser um homem? O que é ser uma mulher? O que é o papel? O que é o teu papel, o papel de um adulto na sociedade? Qual é o papel de uma criança dentro de um contexto familiar? Quando a gente perde essas referências tradicionais, nós ficamos perdidos. Por quê? Porque agora eu já sinto dificuldade de saber até mesmo qual é o meu dever de Estado. O que é o dever de Estado? O meu dever enquanto filho, o meu dever enquanto marido, o seu dever enquanto esposa, o meu dever enquanto cidadão, o meu dever enquanto pai de família, o meu dever enquanto empregado, o meu dever enquanto patrão. Quando a gente perde a tradição, a gente perde o senso de dever. A nossa bússola interna, ela se desorienta um pouco. E aí o Frankl diz, o que nós passamos a contar quando nós perdemos a tradição? Nós passamos a contar apenas com a nossa consciência individual. E aí ele fala, cara, aí essa foi a grande marcha da vaca pro brejo. Quando nós mais precisamos da consciência individual, da nossa consciência espiritual, porque nós já perdemos a tradição, então nós só temos a consciência, e quanto mais nós precisamos dela, é no momento onde nós menos sabemos usar a nossa consciência. Portanto, meus amigos, eu não preciso dizer mais nada, né? Quando nós olhamos para a visão histórica de Viktor Frankl, nós estamos falando literalmente de uma hermenêutica da continuidade. Atestado, inclusive, pelos maiores biógrafos de Viktor Frankl, os maiores biógrafos anti-Frankl, pessoas que tentaram, de todas as formas, encontrar falhas na biografia de Viktor Frankl, problemas na vida pessoal de Viktor Frankl e mostrar isso para o mundo. Como, por exemplo, tem um grande historiador norte-americano, não sei se é grande, né, mas um historiador norte-americano chamado Dr. Timothy. Ele traz uma biografia e ele mesmo reconhece que Viktor Frankl ele teve uma virada conservadora. E nessa virada conservadora, quando ele deixa os partidos, as ideias marxistas, socialistas e assim por diante, ele sai do grupo chamado Viena Vermelha, e começa então a estudar vários e vários pensadores conservadores. Se você for pegar a obra de Frankl, tem muita citação em latim, muita citação clássica. Isso é uma característica que demonstra inclusive o conservadorismo de Viktor Frankl. Então o que você vai encontrar? Você vai encontrar o seguinte,
Frankl ele se posiciona a partir de uma hermenêutica da continuidade. Tá? Consequentemente, quando eu olho para a psicologia moderna, eu vejo que a psicologia moderna ela foi um movimento de quê? De ruptura. Ela descarta a psicologia antiga, a psicologia dos valores, e ela cria uma coisa nova. E no momento em que ela cria essa coisa nova, nesse momento, ela já atesta exatamente por onde ela veio. E ela veio por onde dos movimentos dialéticos, dos movimentos de ruptura, dos movimentos ideológicos. E Frankl, ao demonstrar completamente a sua visão de história, a sua visão de vida, a importância da tradição na vida de uma pessoa, nesse momento ele já atesta para você como que ele lê a história a partir de uma hermenêutica da continuidade. Um autor que dentro do campo teórico das ciências psicológicas ele se opõe completamente à própria hermenêutica a partir da qual a psicologia moderna ela se constituiu, é uma pessoa que evidentemente enxerga a psicologia a partir das suas fontes. Enxerga uma psicologia tradicional. Enxerga a psicologia não como sendo apenas não como sendo uma psicologia moderna, uma coisa que começa no século XIX. Não. Ele enxerga a psicologia a partir de toda a história, incluindo, claro, o século XIX e XX, mas ele olha a psicologia como um todo, como um contínuo, uma realidade que começou há 400 anos antes de Cristo e se estendeu até o século XXI. Psicologia das fontes. Tá joia? Então, olha só. Um conselho para você. Nós sempre podemos escolher a cultura que nós vamos nos inserir. Como assim, Tiago? Você nasceu na cultura que você nasceu. Você teve a educação que você teve. Mas você pode escolher quais são os valores culturais que você quer assumir. Você não é obrigada a assumir os valores culturais do século XXI. Você não é obrigado a assumir os valores culturais que o país que você nasceu, o estado que você nasceu, a cidade que você nasceu tem. Você pode assumir valores culturais de qualquer cultura, de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer época. Essa é a grande graça de você ser humano. Ser humano, ele pode escolher quais são os valores que ele vai decidir internalizar. Desde da forma como ele vai construir o seu estilo de vida, passando pelas roupas que ele vai usar, passando pelo jeito que ele vai se comunicar, pelos livros que ele vai ler, pelas músicas que ele vai escutar, pelos filmes que ele vai assistir ou se não vai assistir filme algum. Você pode escolher os valores culturais que você quer hoje viver. Viktor Frankl, ele fez a escolha dele. Ele assumiu valores tradicionais da psicologia das fontes. Você pode escolher seguir uma psicologia progressista, uma psicologia de ruptura, uma psicologia completamente ideologizada, ou você pode escolher seguir o caminho que Viktor Frankl seguiu. O caminho das fontes é o caminho que eu sigo também. Eu vejo a psicologia como psicologia das fontes e tantas outras pessoas que eu admiro muito também seguem esse mesmo caminho. Tá? Mas a escolha é sua. Aí você segue o caminho aí que você quiser. Tá joia? Eu só queria mesmo, dentro dessa aula, apresentar para você a psicologia das fontes. O que é a psicologia das fontes, Thiago? Exatamente essa psicologia milenar de 2.400 anos que nós temos aqui diante de nós, que é uma psicologia muito bela, tá? Uma psicologia que formou grandes homens, grandes mulheres, grandes heróis e heroínas, santos e santas, pessoas honradas, grandes reis, grandes homens e mulheres do campo, não importa. Formou verdadeiras pessoas com personalidade madura, estável, pessoas de valores e que de fato fizeram a diferença no mundo e na vida das pessoas. Tá joia? É isso, essa é a nossa psicologia das fontes e a gente vai continuar falando um pouco mais a partir dela na nossa próxima aula. Grande abraço.